Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje é um dia importante para o Brasil. Claro, no campo esportivo, o país enfrenta a Suíça às 13 horas. Evidentemente, o país para às 13 horas para assistir
o jogo de futebol, ao jogo de futebol, e não volta a trabalhar depois do jogo, acredito eu. Há uma grande expectativa, é um jogo que o Brasil vai fazer com a ausência de Neymar, que é um craque que faz a diferença na seleção brasileira. A notícia boa é que a recuperação de Neymar vai de vento em popa e ele poderá se restabelecer antes do imaginado. Poderá ainda participar, talvez, da última partida do Brasil nessa série de classificação. Tomara. Falando em Neymar, aparecem manifestações políticas contra Neymar, porque ele apoiou o presidente Bolsonaro na campanha eleitoral, então ele está sendo hostilizado por petistas e até por dirigentes petistas. Por outro lado, Gilberto Gil, que está no Catar, foi alvo de xingamentos, de manifestações de alguns torcedores que cruzaram com ele num dos corredores do estádio onde se realizava um jogo ontem, ou anteontem. É uma estupidez esse tipo de manifestação. Gilberto Gil não deixa de ser um grande artista por ter aderido a essa ou aquela corrente política. Ele, aliás, foi ministro do presidente Lula e o Neymar exerceu a sua liberdade política. Isso não influi no seu jogo, na sua arte de jogar futebol. Isso é uma estupidez completa, faz parte dessa divisão a que o povo brasileiro está sendo submetido, né? Essa divisão, essas correntes extremistas. Nada se justifica, não se justifica nenhum ataque a ninguém por causa das suas convicções políticas. Neymar tem todo o direito de votar em quem ele quiser, assim como Gilberto Gil. Esses agressores são pessoas da maior ignorância que devem ser punidas de acordo com a lei. Devem ser punidas de acordo com a lei. Também tem essa bobagem, essa besteira, vamos cancelar fulano, do cancelamento, que é uma das maiores barbaridades que se pode cometer intelectualmente contra um ser humano. Uma estupidez completa, não tem nenhuma classificação mais elevada que da estupidez que domina o ser humano em várias camadas da sua existência. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está em Brasília, vai tentar colocar as coisas nos trilhos, viajou com o Haddad, com a sua mulher e com o Haddad. Haddad continua sendo cotado para ministro da Fazenda. Antes ele vai aprender a somar, depois ele dividir e multiplicar, e depois vai ser brincadeira, vai ser ministro da Fazenda. Não, ele não conseguiu ser reeleito prefeito nem eleito governador. Então, e dizem que foi um bom ministro da Educação durante o governo Lula. É uma figura interessante e ainda dizem que ele é o mais tucano dos petistas. É uma figura preparada e inteligente. Eu não sei se tem condições de ser o ministro da Fazenda, mas com Haddad na cadeira de ministro da Fazenda, ou Economia, Lula será o verdadeiro ministro da Fazenda ou Economia. Lula precisa de alguém da sua mais inteira confiança, aparentemente. Mas vamos ver se confirma o nome do Haddad para ministro da Economia. Olha, pouca gente lembrou, mas é importante lembrar.
Ontem registrou-se mais um ano da passagem da intentona de 1935. Esse ano houve um levante comunista, uma traição contra os quartéis provocada também por militares comunistas. Tentaram tomar o poder e foram dominados, graças a Deus, pelo Exército Brasileiro. Temos na história brasileira 2 tentativas de tomada de poder pelos comunistas, uma em 1935, atendendo até ordens de Moscou, e outra a partir de 64 com a guerrilha, que não foi uma guerrilha apenas de combate à ditadura, mas sim foi uma guerrilha, todas elas vinculadas à tentativa de implantar um regime comunista no Brasil. Elas se dividiram nas filiadas à China, nas filiadas à Albânia, nas filiadas a Cuba ou a Moscou, etc., etc. Eram divididas, mas todas, sem nenhuma exceção, lutavam pela implantação do comunismo no Brasil. Bom, vamos às primeiras páginas dos jornais. Antes, deixa eu dar uma lidinha aqui nos 5 fatos da CNN. É um resumo interessante. Presidente eleito Lula deve passar a semana na capital federal e despachar de sua sala no Centro Cultural do Banco do Brasil. Ele fará negociações e vão vendo a proposta de emenda à Constituição que prevê o Bolsa Família fora do teto de gastos. Vai costurar acordos com o Congresso e começar a definir sua equipe de ministros. Bom, segundo fontes petistas, o Lula pode começar já nessa viagem a anunciar os primeiros nomes que comporão o seu ministério. Deixa eu ver mais aqui. Copa do Mundo, após vencer a Sérvia por 2-0, a seleção brasileira segue em busca da vitória contra os suíços para carimbar a vaga nas oitavas de final. Outra coisa, o Grupo Técnico de Direitos Humanos da equipe de transição afirma que o governo Bolsonaro promoveu uma redução nos investimentos em políticas públicas no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, teria dito ao presidente Jair Bolsonaro para abrir o jogo e falar com seu povo durante o evento que ambos participaram no sábado no Rio de Janeiro. Um vídeo em que os dois conversam em um palanque viralizou na internet, mas não é possível ouvir o que é dito, já que a música ambiente estava alta. Procurado pela CNN, Mourão também não confirmou as palavras usadas. De acordo com a especialista em leitura labial Silvia Sabanovite, ex-coordenadora da Federação Nacional dos Surdos, Mourão diz a Bolsonaro, entre aspas, você não vai falar para o seu povo, não? Abre o jogo. Outra coisa, o líder norte-coreano Kim Jong-un está planejando construir a força nuclear mais poderosa do mundo, informou a agência de notícias da Coreia do Norte. Vai acreditar, porque esse cara diz, não dá para escrever. Ditador da pior espécie que está armando até os dentes um país que passa fome. Todo o dinheiro está sendo canalizado, né, para uma suposta guerra que ele diz que vai manter se for invadido. Não há nenhuma perspectiva de invasão da Coreia do Norte. Folha de São Paulo, mais pobres se endividam para comer e pagar as contas. Pesquisa indica que brasileiro busca empréstimo para manter a rotina da casa. Deixa eu ver de quem é essa pesquisa.
é do Instituto Plano CDE, feita em todo o Brasil. Nas classes C, D e E, cerca de 50% dos que dizem que já tomaram empréstimo ou tomariam um empréstimo fariam isso pela necessidade de complementar a renda para manter o dia a dia. Triste, mas é verdade. Momento difícil para uma faixa muito grande da população brasileira. Uma flip de novas alternativas. Feira radicaliza na diversificação de editoras e convidados. A Flip terminou ontem em Paraty, é óbvio. Crescem as manifestações contra a política de Covid-0 na China. Mas na China as manifestações são proibidas, elas acontecem em várias cidades do território chinês. Olha o textinho aqui. Protestos contra a restritiva política de combate à Covid imposta pelo regime de Xi Jinping se multiplicaram na maior onda de atos anti-governo na China continental desde que o líder chegou ao poder. Quer dizer, a China está sendo colocada em xeque, está tentando fazer com que as pessoas fiquem em casa, as pessoas estão cansadas, querem voltar às suas atividades normais, ao seu trabalho e estão sendo impedidas pelo governo. Então, começa uma explosão inimaginável na China, não tem uma dimensão tão fantástica, mas protestar na China é colocar a vida em risco e esse pessoal está se rebelando contra as medidas da China de combate à Covid. É uma boa lembrança para o Brasil, uma boa lembrança, porque a Covid está subindo assustadoramente. O número de internamentos, as informações nem sempre precisas de quem ficou doente, porque quem faz teste de farmácia não avisa aos órgãos de pesquisa que ficou doente, etc., etc. Mas está subindo, cidades estão exigindo máscara, São Paulo, inclusive, no transporte coletivo. Quer dizer, estamos voltando a um estágio de cuidado anterior, porque realmente a volta da Covid é uma ameaça. Eu vou aproveitar para lembrar você que você precisa vacinar as crianças contra a poliomielite. O índice de vacinação é muito baixo, as pessoas imaginam erradamente que a doença acabou. Realmente ela não está no Brasil, mas ela não assolou o Brasil porque há essa vacina. Pouco mais de 50% das crianças das crianças que deveriam tomar, tomaram a vacina. Isso é um perigo, é um barril de pólvora. Então, você será cobrada por uma criança que ficar paralítica, que não puder mais andar, seu filho, sua filha, isso destrói não só a criança, como destrói também a família. Por isso, não vacile, vacine. Não vacile, vacine. Tem um debate aqui que vai dar o que falar. A ideia de tirar a cobrança do transporte público ganhou impulso neste ano no país. Além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, anunciar que analisa a ideia, ao menos 11 cidades passaram a adotá-la. A proposta é debatida pela equipe de transição de Lula. Eu realmente não sei se isso vai dar certo. Tem 11 cidades em São Paulo fazendo essa experiência. Eu acho que depende muito do tamanho da cidade, da extensão das linhas.
Eu não gosto dessa ideia de dar de graça, a não ser que seja uma coisa que se coadune com o orçamento da cidade. Você não pode prejudicar outras áreas, como educação, saúde, segurança, para dar ônibus de graça. O que você tem que ter é ônibus de qualidade e a baixo preço. Agora, de graça é uma discussão. Realmente, a priori, não me parece uma coisa sensata, mas há outras opiniões e eu me reservo o direito de esperar para opinar com mais certeza. É uma questão de princípio. Eu acho que essa coisa de dar de graça é ruim para o ser humano. Acho que o ser humano precisa batalhar, precisa lutar, precisa trabalhar para receber uma recompensa. Esse negócio do de graça, socialmente, não me soa bem. Se bem que tem gente que não consegue pagar tarifa, e aí tem uma série de problemas, você precisa cadastrar as pessoas, nem todo mundo vai ter direito, quer dizer, tem uma série de problemas que envolvem essa questão. Eu queria lembrar que na gestão da prefeita Erundina, ela tentou implantar esse sistema e não conseguiu. Houve uma reação muito forte política e da sociedade. Deixa eu pegar o valor. Olha, sob pressão, está aqui, Lula viaja a Brasília para negociar PEC. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta segunda-feira em Brasília as articulações em torno da formação do governo e da PEC da transição. Aí ele fala assim, há a expectativa de que ele anuncie nos próximos dias os nomes de pelo menos dos futuros ministros da Fazenda, da Secretaria de Governo, responsável pela articulação política, e da Casa Civil. Os nomes mais cotados para essas pastas são, respectivamente, Fernando Haddad, Alexandre Padilha e o governador da Bahia, Rui Costa, por coincidência, todos do PT. Será que o Lula vai querer repetir o governo anterior dele? Será? Vamos para o Estadão, depois a gente vai para o Globo. Está aqui uma foto do treino brasileiro. Richarlison, que virou figura nacional. Sem Neymar e Danilo, o Brasil testa a força do elenco e pode se classificar hoje. Essa senhora é Prêmio Nobel de Literatura, presencial, Flip aposta na pluralidade, com nomes como Ali Ernaux, Nobel de Literatura. Festa amplia debate com a presença de autores engajados. E tem uma denúncia aqui, que eu vou esperar para ver. Benefício retroativo pode dar 2 milhões para juiz federal. Adicional por tempo de serviço, estava extinto desde 2006 e foi retomado. Meu Deus. Será que é hora desse gasto, de repente? São coisas que surpreendem a gente num país que precisa de dinheiro para a saúde. Será que ganham mal os juízes federais? É um belo dinheiro. O impacto estimado para os cofres públicos, caso o adicional seja pago a todos os juízes e procuradores, é de 7,5 bilhões. Tem uma notícia interessante aqui. Com globalização em crise, indústria se volta para fornecedor local. Número de projetos de Zona Franca cresceu 40% em 3 anos.
em meio ao choque da pandemia e à guerra na Ucrânia. Isso obriga o país a desenvolver suas próprias indústrias quando há matéria-prima, e isso é possível. Que bom. E aí, com o preço elevadíssimo no mercado internacional, se torna competitivo criar uma indústria aqui, mesmo que o preço, quando há a total normalidade, seja superior. Aí o preço vira um preço competitivo em comparação com o que acontece no exterior. Maioria dos alunos de pós-graduação diz sofrer de ansiedade e insônia. Segundo o estudo realizado pela Fiocruz, 6 em cada 10 estudantes relatam distúrbios agravados pela pandemia. Eu também tenho distúrbio de sono e eu conheço um monte de gente, não são só os estudantes. Mas é interessante, é um estudo interessante. Eles devem estar inseridos dentro das dificuldades de dormir de toda a população nesses tempos bicudos. Uns não conseguem dormir, outros não querem acordar para a realidade. Deixa eu ver aqui, mais sem Neymar, Espanha. Vamos para o Globo. Vamos para o Globo. O Globo dá o encerramento da Flip, jogo, aqui, essa foto é o jogo da Alemanha. A Alemanha que empatou com a Espanha num jogo muito bonito, muito bonito. Acima da inflação, salto nos preços de alimentos é desafio para novo governo. Especialistas defendem recomposição de estoques reguladores para conter alta e poupar vulneráveis. Será que o novo governo, ao assumir, vai poder tomar todas essas providências de repente? Gil é hostilizado por bolsonaristas em estádio no Catar. Nós já conversamos, isso é uma estupidez, uma burrice, né? É uma asnice. São pessoas despreparadas, cruéis, ignorantes, têm esse tipo de atitude. A atenção básica à saúde do SUS não chega a 1/3 dos brasileiros. Relatório do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde aponta vazio sanitário que deixa 73 milhões de pessoas vulneráveis a doenças como diabetes. Isso dá para resolver, dá para resolver. Basta aplicar vontade política. Não resolve um dia, mas esse tipo de justiça, assistência à saúde, comida, educação e segurança, isso tem que prover toda a cidadania. Deixa eu ver mais. O que tem? Teve colorido na praia de Copacabana, após 2 anos de eventos online, por causa da pandemia. A parada do orgulho gay se realizou ontem no Rio de Janeiro. Acho que não faltou mais nada de super importante. Está aqui a revista Oeste, bravíssima. Arqueólogos identificam o caso mais antigo de sífilis do Brasil. Tem a charge da semana. Olha o ataque que o José Roberto Guzzo faz ao Haddad. Haddad é um caso de fracasso testado e comprovado. O nome que a esquerda colocou no ar para assumir o Ministério da Fazenda é uma garantia de falência. Vive de intenções e não de resultados. É o José Roberto Guzzo, que é um jornalista do primeiro time. Quem tomou cafezinho conosco, torcendo pelo Brasil? Maria Luísa, André Luiz, Mazé Nunes, Cleusa Lima, Renato Passos, Thalita Falcão, Kaoru Kishimoto,
Angélica Nogueira, Leia Marques, Davi Preto, Josemir Bento, Francisco Ceará, Seara, Simone Moraes, Liana Gomes, de Uruguaiana, Sônia Mourão, de Araraquara, Ademar Nagahiro, de Maringá, e Cleusa Cristina, de Resende. Desejando uma vitória do Brasil. Hoje é um dia especial, o jornal foi calminho, a segunda-feira foi calminha, muito mais dirigida às expectativas. Eu me despeço, boa sorte, boa torcida, calma, mas não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Até amanhã.